São 130 anos de luta e conquistas históricas do Ministério Público do Amazonas junto com os amazonenses, que permanece avançando a cada dia. Ministério Público do Amazonas, pelo direito da nossa gente. Público significa tudo aquilo que pertence à coletividade ou ao povo em geral, sob o domínio do Estado. A expressão Ministério Público significa um ofício pertencente à essência do Estado. A Constituição Federal de 1988 marca o surgimento do Ministério Público que conhecemos hoje, instituição permanente, essencial à prestação da justiça, responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses individuais indisponíveis. No âmbito do Estado, com a Carta Magna de 1989, surge o Ministério Público do Amazonas, uma espécie de magistratura especial que representa a sociedade na administração da justiça. Importante registrar o longo percurso que antecede a chegada até aí, pontuado por eventos bastante significativos e contados a partir de julho de 1892, quando a reforma da Constituição de 1891 dá vida ao MP. O novo texto constitucional acentua a finalidade da instituição recém-criada: defender os interesses do Estado e da justiça pública perante juízes e tribunais. Tinha-se aí o embrião do que viria a ser a instituição que hoje tem a atribuição de defender o Estado democrático de direito em sua completa definição, sem prejuízo de sua atuação na reserva da persecução criminal e na defesa da sociedade. A história do MP no Amazonas começa em 1892, com a reforma da Constituição Estadual de 1891, que incluía o Procurador-Geral e os promotores de justiça dentro do Poder Judiciário. É com a reforma de 1892 que a instituição ganha autonomia e assume oficial e formalmente o papel de defensor da sociedade e promotor de justiça. Daí, a celebração em 2022 dos 130 anos do Ministério Público do Amazonas. A primeira lei orgânica do MP do Amazonas surge em 1937. Naquela época, o ingresso na carreira se dava mediante avaliação de documentos do candidato. Foi a Constituição Federal de 1946 que assegurou um título autônomo à instituição, garantindo estabilidade aos membros, ingresso por concurso e promoção na carreira. Em 1979, o MPAM inaugura sua primeira sede própria. A administração estava instalada em um pequeno prédio popularmente conhecido como Casa da Rua 24 de Maio, com apenas 34 servidores. O local era pequeno para abrigar as promotorias de justiça existentes à época e que permaneciam funcionando nas dependências do Fórum de Justiça, um anexo do Tribunal de Justiça situado na Rua José Clemente, ao lado do Palácio da Justiça, no centro de Manaus. 2 anos depois, a Lei Complementar Federal número 40/81 estabelece as diretrizes para a organização do MP estadual, estabelecendo-o como instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, o que é corroborado com a Constituição de 1988, que trouxe direitos iguais para homens e mulheres no Estado brasileiro. Com promotorias de justiça funcionando junto ao Fórum e outras na Casa da Cidadania em Adrianópolis, zona centro-sul da cidade, o MP do Amazonas demandava ampliação do ambiente físico. Em 2002, veio a mudança para o prédio localizado na Avenida Coronel Teixeira, bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus, onde o órgão permanece até hoje. O
MP do Amazonas, que já tivera em seus quadros a primeira mulher promotora de justiça do estado, Naide Vasconcelos, nomeada em 1951, novamente assume a vanguarda na área da diversidade com a nomeação, em 1987, da primeira promotora de justiça negra, Suzete Maria dos Santos. Em 2003, a nova sede é premiada com a nomeação da primeira mulher a assumir o cargo de Procuradora-Geral de Justiça do Amazonas, doutora Maria Perpétua Socorro Guedes Moura. Passados 20 anos da Constituição em 1988, temos a consolidação do trabalho do Ministério Público Brasileiro, que expande seu papel à comunidade jurídica e à sociedade com a inauguração do Memorial do Ministério Público do Amazonas. Vamos hoje enterrar e caminhar uma regulamentação que proteja a sociedade. Cheguei até aqui. PEC 37. Não foram apenas bons momentos para a instituição. Em 2011, foi criada a proposta de emenda PEC 37, que tentava limitar o poder de investigar do Ministério Público Brasileiro. Seu ápice foi no dia 15 de abril, quando dezenas de parlamentares, estudantes, promotores, procuradores de justiça, juízes, desembargadores, secretários de estados, líderes sindicais se reuniram em uma campanha contra a emenda. A PEC foi rejeitada pelo Congresso Nacional em 25 de junho de 2013. Ao longo dos anos, o Ministério Público do Amazonas cresceu. São 106 promotorias na capital, 76 no interior e atualmente 24 procuradorias. Um exemplo recente é a ampliação do atendimento com novas sedes de promotorias, como em Humaitá em 1940 e em Itamaraty neste ano, que facilitou o acesso à população ao Poder Judiciário. O que antes ficava restrito em uma sala dentro de um fórum, hoje traz excelência para o Amazonas. São 130 anos na atuação de grandes casos, como a chacina de Santa Etelvina, o caso Jerusa, a chacina do Compage, o caso Fred e os irmãos Coragem. A ex-repórter do Canal Livre, Gisele Vaz, e o delegado José Divanilson Cavalcante prestaram depoimentos como testemunha de acusação do caso Wallace. Gisele foi a primeira a falar e envolveu o deputado estadual Wallace Souza na trama para matar a juíza Jaisa Frasch. O MPAM defende os direitos individuais e coletivos da sociedade, garantindo o acesso à justiça e serviços garantidos por lei, cada vez mais próximo da população amazonense. Hoje, é como um ouvidor da justiça dos direitos do cidadão. Para um Amazonas mais justo, é necessário a boa atuação de todos dentro de um estado, com servidores e promotores que representem e defendam a sociedade.